Bom, terceira aula aqui do módulo Treinador como Business. Nós vamos falar do treinador profissional. Eu separei quatro pilares que são, na verdade, esse aqui é um mapa que deve ser revisto constantemente por você, todos os dias, quando chegar em casa, quando for se preparar para o dia seguinte, quando for pensar em alguma ação ou alguma estratégia nova para a sua carreira. Esses são 4 passos que você precisa ter sempre em mente. Tem que colar na frente da sua cama ali para todo dia, antes de dormir, na hora de acordar, pensar nesses 4 pilares. O primeiro deles é um treinador profissional, ele se prepara. O que eu quero dizer com isso? O treinador ele precisa estar preparado, ele precisa antecipar as situações. E eu vou citar vários exemplos e vários pontos que existem pontos que são até vistos como pontos que são bobos, mas eles são de extrema importância. Tem pontos que a gente às vezes supervaloriza, mas na verdade, no final das contas, o que a gente precisa é de pensar em todos eles. A gente precisa agir, a gente precisa cuidar, estar alerta em relação a todos eles. Você vai dar uma aula amanhã, você precisa antecipar as possíveis dificuldades, as possíveis objeções que o seu cliente ou os seus clientes eles possam vir a ter. Então, se você acha que você vai dar uma aula em grupo, quais são as pessoas que estão naquele grupo? Quais são as dificuldades de cada uma daquelas pessoas? Que tipo de modificação você pode fazer naquela aula? Amanhã você tem uma consulta com um cliente que está, um cliente potencial para ser o seu aluno de personal. O que você vai falar com ele? Você já está com um script da entrevista, da conversa? Você vai tentar descobrir pontos da vida dele que vão ser importantes para você se vender, para você entregar o que ele está esperando, para você conseguir fazer com que ele enxergue o seu trabalho e que ele entenda, né, qual é o propósito dessa parceria. Você está se preocupando com a sua imagem? Como é que você está? A roupa, a blusa está velha, o tênis está furado, está com um cheiro bom. A gente precisa preocupar com essas coisas, a gente está vendendo a nossa imagem, gente. Eu sei que isso pode parecer futilidade, mas infelizmente a questão estética ela está no nosso cérebro, ela está incrustada no nosso cérebro. Por mais que a gente não esteja falando aqui de não julgar porque o tênis é de uma marca ou de outra, não estou falando de marca, eu estou falando de limpeza, eu estou falando de transmitir que você está bem cuidado, que você tá com uma calça, uma bermuda que não está furada, que não está suja. A gente tem que saber se apresentar, isso é básico, isso não é questão de futilidade, não, é questão de posicionamento, de apresentação. Quando você está bem vestido, quando você está, né, limpo, se sentindo, né, cheiroso, cheirosa, você fica bem. Né? Psicologicamente você já vai entrar para uma aula, você já vai atender um cliente, você vai conversar com uma pessoa com autoconfiança lá no alto. Então, isso é preparação também. O que você está pensando? Qual que é o objetivo da aula ali naquele dia? Como é que você vai entrar para dar aquela aula? Qual que é o começo, início e o fim? Fez um planejamento de aula? Você sabe o que você quer conquistar? Qual que é o objetivo que você quer alcançar naquela aula? Você se prepara quando você reavalia os resultados de um cliente seu e no próximo treino você já está pronto para poder chegar para ele e mostrar, olha, hoje a gente já conquistou isso na última aula, agora nós vamos tentar buscar esse tipo de objetivo. Então essa preparação, essa preocupação com os detalhes, essa antecipação, ela é fundamental. O que a gente mais vê no mercado hoje é profissional de educação física que chega para dar aula, não sabe nem o que vai dar. Ou então fica 3 meses, 4 meses, mudando uma coisinha ou outra ali no treino do aluno e o aluno já começa a sacar isso. Ele começa a perceber que você não está dedicando sequer 10 minutinhos do seu dia ou da sua semana para preparar um treino para ele, para modificar alguma coisa ali para ele, para cuidar dele. Afinal de contas, essa é a nossa proposta, é cuidar, né? A gente cuida da saúde das pessoas. Então essa preparação aqui, é só você fazer uma reflexão em relação aos serviços que você busca. Você vai ao médico, você vai a um restaurante, você vai a uma loja, o vendedor chega para você cordialmente, todo educado. Parece que antes de você chegar, ele já estava antecipando a você. Ele já parece que ele estava preparado para te oferecer. Ele domina todas as perguntas que você fizer para ele em relação à roupa ou os produtos que você está buscando. Ele domina aquilo ali. Ele está preparado para te atender. O médico, a mesma coisa.
O advogado, você tem um caso com ele, ele lê o seu caso antes, ele vai tentar entender qual que é o seu problema, o que você está buscando para conseguir te entregar o que você está precisando. O treinador profissional, ele ensina. Já falei sobre isso na outra aula, e ensinar é transmitir essa mensagem, é fazer com que o seu cliente ele aprenda. Não é só movimento, não é só exercício, não é só como é que regula uma máquina. O que é importante na recuperação dele? Sono, uma boa alimentação, uma ótima hidratação, descanso. É saber ensinar para o seu cliente tudo o que ele precisa saber em relação ao que você está vendendo, que é saúde. Nós somos educadores, nós temos esse papel fundamental dentro da sociedade, que é ensinar as pessoas a se cuidarem, ensinar as pessoas sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre envelhecimento, sobre uma alimentação saudável, sobre hábitos saudáveis, sobre sono, sobre movimentos, sobre progressões, sobre a importância da força, sobre a importância do condicionamento cardiovascular, para que cada um serve. É isso mesmo, a gente tem que ensinar isso para os nossos clientes. Toda vez que você tem uma dificuldade com o cliente, porque eu estou passando pro meu aluno ou para minha aluna uma sequência de força, mas ele ou ela não querem fazer, não gostam, porque você não ensina. Se você ensina, primeiro, eles vão perceber que você realmente domina esse assunto. Eles vão começar gradativamente a se entregarem a vocês. Eles vão começar a perceber que você está preocupado e que você está principalmente planejando algo para ele, né? Especificamente ali, você está de olho, você está tentando atender da melhor forma possível, você está construindo uma jornada real, não é algo aleatório. Então, ensinar para o cliente o que ele está fazendo, o que você está querendo que ele consiga concluir naquele dia, qual que é o objetivo do treino, por que é importante, perguntar para ele, olha, dormiu bem ontem, não dormiu, tá vendo? Pode ser que hoje a gente tenha uma dificuldadezinha no treino, porque o sono é importante, você treinou forte ontem, hoje o ideal era que você tivesse dormido bem, se hidratado bem, para a gente conseguir um rendimento maior no treino. Olha, a recuperação de amanhã você não pode fazer nada, você tem que descansar. Por quê? Porque vai ser importante para a nossa próxima sessão. O músculo demora aproximadamente 24 horas a 48 para ter uma recuperação completa para a gente conseguir render melhor no treino. Menos é mais às vezes. Então a gente precisa conseguir transmitir essas mensagens. Esse momento de ensino ele é fundamental porque ele facilita o nosso trabalho como treinadores. Então vamos lá. Então a gente se prepara, a gente se demonstra preparado, a gente já chega antecipando todos os problemas, a gente chega sabendo o que a gente vai fazer, a gente não pode inventar de maneira alguma algo na hora. Se o aluno perceber, a gente perdemos nossa credibilidade totalmente. A gente ensina. Então, ensinar o aluno não é só ficar marcando intervalo, contando série, batendo papo. Ensina alguma coisa para ele. Dá autonomia para ele. Faça você presente na vida dele para sempre, porque se você ensina alguma coisa para ele, por mais que ele não treine com você mais, ele vai lembrar de você para sempre. E quando ele tiver um outro treinador, uma outra treinadora, ele vai até comparar, ele vai falar, puxa, mas antes eu aprendi isso eu não estou vendo acontecer agora. Então, isso é muito importante, você finca uma bandeira ali. O treinador profissional, ele aprende. Aqui a gente está falando de humildade, aqui a gente está falando de estarmos sempre atentos. Você, como treinador profissional, precisa aprender com cada experiência que você vive. Você precisa aprender com cada cliente que você atende. Cada pessoa é diferente. Então, cada pessoa vai te proporcionar momentos e experiências diferentes. Saiba absorver isso. Esteja presente quando você estiver dando aula. Não esteja só o corpo, tem que estar por completo. Aquilo ali, aquele momento ali é um momento extremamente importante para você aprender, para você construir e encher a caçamba da sua carroça aí com conhecimento. A gente tem a nossa carrocinha aí que a gente vai encher nela. Chega um certo ponto da sua carreira que você tem uma Scania de tanto conteúdo, de tanta bagagem, de tantas vivências você já teve oportunidade e aproveitou, porque não adianta só ter. Você tem que saber aproveitar, você tem que estar atento, você tem que estar alerta. E você tem que ser humilde para admitir quando não sabe,
para buscar aprender o que não sabe. Percebeu que aquilo ali é um ponto fraco em você? Corre atrás, vai lá, busca mais informação, volta trazendo essa informação, volta mostrando o que você buscou, volta mostrando o que você aprendeu, o que você está conseguindo melhorar e que você vai entregar um trabalho cada dia melhor. E toda situação em que você precisar e não souber algo ou tiver dificuldade com alguma coisa, esse aluno pode ter confiança, pode ter certeza que você vai buscar, vai conseguir. Então aprenda com cada dia, com cada experiência, aprenda com os seus alunos, aprenda com as situações de uma empresa, dentro de uma academia, aprenda com as situações dentro dos funcionários que trabalham dentro dessa empresa. Ou caso você deseje ter a sua própria empresa, aprenda com os funcionários, tenha humildade quando você tiver um profissional que sabe mais que você ou um funcionário que sabe mais que você, aprenda, humildade. Não sem nem vergonha para ninguém, não. Ninguém sabe tudo. A gente às vezes sabe muito em um ponto e a outra pessoa sabe menos que a gente, mas em outro determinado ponto, às vezes ela tem muito mais bagagem para entregar. E se a gente tiver humildade, a gente vai conseguir aproveitar essa oportunidade e aprender mais com isso. Tá? Então, qualquer situação, qualquer dia de trabalho, além de um dia de entrega, é um dia também de aprendizado. A gente tem que ficar sempre atento a isso. Um treinador profissional, ele está sempre alerta a isso. E aqui, todos esses 3 primeiros pilares aqui, eles vão levar para esse último. O treinador profissional, ele se movimenta. O treinador profissional, ele está em uma busca constante. Galera, constante. Ele está numa busca constante de crescimento. Ele todos os dias ele acorda pensando em ser melhor. Ele todos os dias ele acorda pensando em detectar quais os pontos ele falhou no dia ou ele acha que ele poderia ter sido melhor. Todo treinador profissional ele acorda pensando em qual vai ser o meu próximo passo em direção ao meu objetivo, em me tornar um treinador realmente profissional, em me tornar o melhor treinador possível. Então, um treinador profissional ele não para, ele não se estaciona, ele tem a cabeça aberta, ele está em constante movimento, ele sempre está buscando aprender, ele sempre está buscando crescer, ele está atento a isso aqui, galera, ó. Competências. Ele está ligado nisso aqui, ó. Ele não está engessado só na rosca, no método no triset, no agonista-antagonista, na via metabólica anaeróbia. Não, ele está focado em quais competências ele precisa desenvolver. Se é na oratória, se é em aprender, né, a usar o tom de voz correto para conversar com as pessoas, se é ter a habilidade, desenvolver a habilidade, aprender sobre detectar o perfil do cliente para conseguir entregar para ele o que ele deseja, para conversar com esse cliente da maneira correta para conseguir concretizar uma venda, para conseguir ensinar ele alguma coisa. A gente fala isso o tempo todo, cada ser humano é único. Então, essas habilidades de detectar o perfil de cliente, por exemplo, isso é fundamental, como eu falei no início, na apresentação desse módulo. A gente está muito ligado, né? A maioria dos profissionais está muito ligado nisso aqui e esquece o resto. Esse blá 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 que eu estou fazendo aqui, que geralmente é considerado um blá blá blá, ele está dentro disso aqui, ó. Hoje a gente está trabalhando numa era onde a digitalização, né? O mercado digital ele está muito forte, as tecnologias elas estão aí. A gente precisa aprender sobre isso, isso é uma outra competência. Você vai precisar aprender um pouco sobre edição de vídeo, você vai precisar aprender um pouco sobre criação de conteúdo, você vai precisar aprender um pouco mais sobre venda. Porque hoje, ao invés da gente ficar plantado num lugar, esperando ou dependendo dos clientes que estão girando ali, hoje a gente tem a internet, a gente consegue buscar cliente onde a gente quiser. Quem quer trabalhar online, nós temos aí 211 milhões de brasileiros, 211 se eu não me engano, milhões. Esse é o mercado, essa é a possibilidade. Se você não sabe chegar até eles, se você não está preparado, não tem as competências necessárias para conversar, para dialogar, para fazer uma venda, para entregar um produto, para entender o que eles estão buscando,
você está ficando para trás. E vai ficar para trás mesmo, porque essa nossa fase agora ela vai vir atropelando e vai peneirar. Vai peneirar muito. O que vai ter de profissional, falando da educação física, o que vai ter de profissional pulando de galho em galho agora, mudando de profissão, fazendo um bico aqui, fazendo um bico ali, porque não acompanha, porque não entra nesse ciclo, não pensa nesses pilares, vocês podem anotar, vai ter muito profissional largando. A nossa concorrência, eu posso dizer que ela é fraca. Se você está aqui hoje assistindo essa aula e conseguindo captar essa mensagem, você, a partir de hoje, quando acabar de assistir, você vai mudar o seu mindset. Você vai começar a entender que você tem uma arma na mão, que as suas habilidades elas são infinitas e são as habilidades necessárias para você conquistar o que você quiser. Principalmente através disso aqui, se tornando um treinador profissional. Entendendo como é que você vende seu serviço. O tempo inteiro você precisa se movimentar. Você precisa buscar, melhorar, entender onde você está precisando encher, né? Qual setor da carrocinha você está precisando encher. É na parte humana, é na parte de comunicação, é na parte técnica, pode ser que seja sim, mas você precisa se movimentar, você não pode ficar estacionado. O profissional de educação física ele tem uma síndrome, que é a síndrome do congelamento. O cara que se vê numa situação complicada, ele se vê em um ciclo de acorda cedo, trabalha até de noite, acorda cedo, trabalha até de noite, que ele fica congelado, ele entra naquela roda ali, ele fica igual um rato rodando na gaiolinha. Se ele parar, a rodinha para e aí ele perdeu. Então ele fica ali, louco. A gente precisa se organizar, a gente precisa ter referências, a gente precisa ter um mapa para conseguir chegar nesse objetivo aqui, ó. Quando a gente chegar nesse objetivo, quando a gente se formar um treinador profissional, nós estamos o mais próximos possíveis da estabilidade, de uma carreira estável, da possibilidade mas assim, algo concreto. Quando você chegar nesse ponto aqui, você não é uma chance, você vai poder viver da carreira de profissional de educação física. É só seguir esse passo a passo, é só ter esse mantra na sua cabeça todos os dias, quando você acordar e quando você for dormir. A gente tem que ter a mente inquieta, a gente tem que buscar o tempo todo, a gente tem que se criticar o tempo todo, mas resolver, eu não gostei muito de como eu fiz isso, vão melhorar, o que eu preciso fazer para melhorar? É isso, deixa eu correr atrás, vou investir na minha carreira, que é o que vocês estão fazendo agora, vocês estão investindo tempo, dinheiro, mas isso é um investimento, ele vai trazer retorno. O que nós estamos conversando aqui é para ser colocado em prática em 2, 3 meses, eu garanto que no mínimo 2, 3, 4, 5 alunos de personal a mais vocês vão conseguir. No mínimo, uma visão externa das pessoas em relação a você já vai ser diferente. Isso já é um passo em direção a se tornar um treinador profissional.